Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Eu, Nus Amorim, aqui de Cuiabá para o mundo, discutindo, debatendo, refletindo as coisas do nosso dia a dia junto com você, né? Todos os dias, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à tarde, você fica até o final e aí entra em nossa página sempre. Vote, vê ou outra aí, divulgando ela, crescendo, vamos aumentar nossa família refletindo juntos. No final você dá seu like, positivo ou negativo, faça seu comentário e inscreva-se aqui embaixo e divulgue nossa página. Ela também é sua, tá bom, gente? 595 mortes nas últimas 24 horas pelo Covid-19. Acumulando o Brasil, 533.488 óbitos desde o início da pandemia o ano passado. E aí, gente, foi instaurada uma CPI, né, lá no Senado, o Brasil está acompanhando e tem descoberto muita coisa nebulosa, muita coisa triste, de corrupção, de envolvimentos. Bom, entre essas questões foi descoberta uma empresa, a tal da Precisa, que estaria intermediando a compra de vacinas entre o Brasil e a Índia, uma empresa particular, olha só. E aí, um irmão que é funcionário público de carreira, o irmão de um deputado federal, o tal de Luiz Ricardo Miranda, é funcionário, e o irmão é deputado, Luiz Miranda. Os irmãos Miranda descobriram maracutaia e foram lá para o Bolsonaro. Isso em março. Denunciaram, olha, tá aí uma tal de Precisa, intermediando, tem coisa errada, estão querendo pagar antecipadamente, sem receber, né? Essa Precisa já tem precedentes aí negativos e querem pagar lá num paraíso fiscal, uma terceira empresa, 45 milhões já de dólares agora, 45 milhões de dólares para pagar antes de receber lá em Singapura, tudo errado, fora do contrato. O Bolsonaro ficou sabendo, disse que ia tomar providência, disse que iria encaminhar para a Polícia Federal e não fez nada, prevaricou. Há suspeita de ter uma gravação de tudo isso e o que é pior, o Bolsonaro, da própria voz, teria de falar, isso é coisa do Ricardo Barros, né, deputado federal, que é líder dele lá no Congresso, é gente dele, lá do Centrão. Pois é, que já foi ministro da Saúde, no Michel Temer, vamos falar sobre isso já. Falou sobre a coisa do Ricardo, falou que também teria o envolvimento do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também Ciro Nogueira, um senador que também estaria... foi falando nomes. E aí derruba a República, né? Porque tem muita gente. Talvez seja um dos motivos do Bolsonaro se manter lá no poder, né? Tem esse Ricardo Barros, líder do Centrão, articula lá para não ter... O Lira, que está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment, entre eles um super pedido semana retrasada, que até agora não teve resposta. E aí o Arthur Lira, envolvido em tanta maracutaia, segundo o próprio Bolsonaro, ele vai se manter, fala, vocês me derrubam, eu vou levar todo mundo. É, tem isso. Eu tenho o rabo preso de vocês todos. Então, me segurem aí, e aí vai se mantendo. Não é liberado o impeachment, não se debate o impeachment, e ele vai. Só que a CPI está investigando. A CPI está apertando e está chegando. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que pagar por tudo isso. A coisa tá ficando feia. Bom, e aí, quem vai ser ouvido são os diretores dessa tal de Precisa. Poderão dar detalhes e, inclusive, incriminar mais ainda, dificultar ainda mais, colocar mais problemas na cabeça e no colo da família Bolsonaro, né? Então, nós vamos acompanhar essa semana. Só que, por exemplo, esse Ricardo Barros já foi ministro da Saúde, como eu falei, no governo Michel Temer. Tem uma empresa, uma tal de VTC, operadora de logística, que deu um salto de ganho só nos 2 anos que ele esteve à frente da pasta lá da saúde. São para fornecer insumos, transporte de insumos lá, 258 milhões essa empresa ganhou, sem licitação. E aí ganhou prestando serviço ao Ministério que talvez nem tenha sido prestado, está sendo investigado, mas um salto que ele não ganhou em todos os tempos de prestação de serviço durante o mandato desse Ricardo Barros, foram 258 milhões. Está sob investigação agora. Bom, foi uma denúncia, já é público e notório, isso aí está sendo denunciado. Outra denúncia agora, essa envolvendo a pandemia, que a CPI deverá investigar, que já chegou aos ouvidos dos senadores,
é a contratação de duas empresas logo no começo da pandemia, o ano passado, já no governo Bolsonaro, para prestar serviços ao Ministério da Saúde, no que tange a denúncias de, olha, estou contaminado, estou com suspeita, ele prestaria assistência. São duas empresas, uma tal de Top Medic, assistência, e Talk Telecom. Duas empresas. Foram contratadas sem licitação, ainda na administração do Mandetta, tá? Do Luiz Mandetta, o ministro da Saúde na época, no começo da pandemia, o ano passado. Só que o Mandetta saiu, ele contratou sem licitação. Até aí tudo bem, porque num processo de pandemia, de necessidade, é legal você contratar empresas para prestar serviço rapidamente. Bom, foi feito. Só que a empresa não prestou os serviços, não prestou. Saiu o Mandetta, né, ele fez o contrato, mas foi embora, saiu, entrou o Nelson Tati, ficou um mês só, nem isso. Mais pedido que barata em galinheiro, não fez nada, saiu também em um mês e entrou o Pazuello. Ele chamou os militares, né, os coronéis e tudo mais, colocou em pontos estratégicos do ministério o general Pazuello. Aí os próprios fiscais do ministério falam, olha, alertar, não é para pagar, esse contrato está errado, equivocado, não podemos pagar. Essa empresa não está prestando serviço e quer receber e não podemos pagar. Não prestou serviço, então está irregular, não podemos. Os próprios fiscais do Ministério. E o Tribunal de Contas da União alertou o Ministério, não é para pagar essa empresa, tem irregularidades, não pode pagar. Isso foi se arrastando ao longo do ano. Começou lá em março, esse contrato, em março, no Mandetta, e aí foi se arrastando. Só que aí, no final do ano, pressões, segundo informações, inclusive de militares, pressionaram os funcionários e no final eles pagaram, no final do ano, no último dia do mês de dezembro, dia 30 de dezembro, o Pazuello autorizou o pagamento de 54 milhões para as duas empresas. Olha, não é pouco dinheiro não, 54 milhões de reais para essas duas empresas que, segundo o Tribunal de Contas e os fiscais do próprio Ministério, não prestaram os serviços. Um escândalo envolvendo milhões. Mais um escândalo na administração do Pazuello, general do Exército, da Ativa, que ainda está no governo Bolsonaro, ganhando também. Pois é, que tem que ser investigado. Quem que não levou, quantos milhões não foram distribuídos entre coronéis, general e não sei quem mais, deputado, as duas empresas que não prestaram serviço e receberam 54 milhões. Já receberam. Grave. Vai cair no colo também da CPI, vai ser investigado. Então são denúncias e são questões que estão sendo levantadas pela CPI e que vão, com certeza, colocar o dedo, como eu digo, o dedo na ferida que não agrada nem Bolsonaro, nem seus filhos, nem muita ala. Aí eu vou falar, ala podre da política nacional e um grupo podre de militares que estão mergulhados na lama da corrupção. Mas vai ser desbaratado. E o Brasil vai se livrar dessa tranqueira. Basta de corrupção, basta de podridão, basta desse Bolsonaro. Reflita. Um abraço. Eu volto daqui a pouco com mais reflexões.